E nas minhas orações, que Deus colocou no meu coração, é um entendimento. Penso que estou certo. A Igreja Presbiteriana Recanto Verde é uma igreja de pastoreio. É uma igreja onde eu não conheço assim detalhes, mas o que eu sei, um pouco que eu sei, o que eu penso, que eu entendo, é que tem várias pessoas pastoreando outras pessoas, não é só o pastor. Presbíteros pastoreando, grupos familiares ou outro nome que se tenha, né? Grupos de oração. Então eu tenho essa percepção, e por vir aqui pelo menos uma vez todos os anos, né? Eu tenho percebido isso. Então eu entendo que você que é desta igreja, ou você que está chegando, você é muito feliz em vir pertencer a uma igreja de pastoreio, onde uns estão cuidando dos outros, pastoreando os outros. E quero te convidar para nessa noite nós darmos 5 passos, seguindo as pegadas de um pastor de ovelhas que nós encontramos na Bíblia. Inclusive existem vários. Moisés pastoreava as ovelhas de seu sogro. Davi, né, talvez o mais famoso pastor. Tem mulher também, como é que é o nome dela? Uma famosa também, que era pastora de ovelhas. Como é que é o nome dela? Hein? Rebeca era pastora de ovelhas. Mas o pastor que eu quero te convidar para a gente dar 5 passos, seguindo as pegadas dele, é Jacó. E quando eu pedi você para abrir em Gênesis capítulo 28, nós leremos no capítulo 28 os versos 20 até 22, que é o primeiro passo. O primeiro passo nessa jornada de Jacó eu aprendo que Jacó orou humildemente. Se você quiser me ajudar na leitura, 28, 20 até 22, fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para minha casa ou para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que elegi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Jacó está conversando com Deus. E ele conversa de forma humilde. Parece até que o apóstolo Paulo se inspirou nessas palavras de Jacó, quando ele escreveu lá para Timóteo, dizendo assim: tendo sustento e com que nos vestir. O que Paulo falou? Estejamos contentes. Tendo o quê? Tendo sustento e com que nos vestir, e sejamos contentes. Todos nós aqui temos recebido da parte de Deus mais do que o sustento e mais do que o que vestir. Às vezes nos falta contentamento. Eu percebo que Jacó nos ensina essa lição de uma oração humilde, abnegada, porque se você lembrar das palavras do escritor aos Hebreus, ele escreveu assim: seja a vossa vida sem
avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E Jacó, ele falou: Deus, se o Senhor me der sustento e me der o que vestir, eu estou satisfeito. O Senhor é meu Deus. E aquilo que o Senhor me der a mais, ainda vou dar ao Senhor o dízimo. Meus irmãos, lembra do Salmo 130, quando o salmista falou assim: eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Não. Ele diz assim: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Eu não ando à procura de grandes coisas. Mais ou menos a mesma ideia. Olha, Senhor, eu estou precisando mais é de espírito de contentamento. O Senhor me dando o que comer, o sustento e o que vestir, preciso estar agradecido e contente diante do Senhor. E aí, gente, nós temos coisas sobrando na nossa despensa e na nossa geladeira. Nós já não oramos mais pedindo roupa e pão, nós oramos pedindo perdão pela nossa glutonaria e perdão, porque sabemos que tem coisas nas nossas gavetas e nos nossos cabides dos guarda-roupas sem uso, em desuso. De vez em quando a irmã que está aqui hoje já olhou na gaveta e falou: nem lembrava que eu tinha essa peça, essa sandália. Gente de Deus, quantos meses que eu não tenho calças, nem lembrava dessa sandália. E as bolsas, nem sabia que eu tinha essa bolsa em mim. Não é porque você tem coisa, mas às vezes nos falta contentamento. E aí eu quero que você guarde no seu coração uma frase que não é minha: se o Senhor for o seu pastor, nada te faltará. Mas se o Senhor não for o seu pastor, nada vai te satisfazer. Entregue sua vida a Jesus, creia em Cristo e tenha Ele como supremo pastor da sua alma. E assim você encontrará satisfação, contentamento e viverá esse espírito de humildade, de gratidão diante de Deus. E quero, antes de dar o próximo passo, perguntar se vocês estão bem cientes e lembrados de qual foi a primeira palavra que Jesus usou quando ele começou a pregar o seu famoso Sermão da Montanha, que ocupa os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7. Ele começa o seu sermão. Qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Peça a Deus para te ensinar a orar humildemente, declarando para Ele: humilde de espírito, e que receberá o reino dos céus, que Jesus disse é: Senhor, eu não tenho nada para negociar com o Senhor, eu não tenho nada para barganhar com o Senhor, eu estou completamente falido espiritualmente, não há uma mísera moeda em meu bolso espiritual, apenas minhas mãos vazias eu estendo e clamo graça e misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Este é humilde, e dele é o reino dos céus. Meu desejo é que assim seja, ou continue sendo, o ministério do pastor Maurílio, um pastor que ora com humildade e que esteja cheio de contentamento.
Eu convido você para a gente dar o segundo passo. E aí eu preciso ir para o próximo capítulo 29. E se a gente aprende que Jacó orou humildemente, mas o segundo passo no capítulo 29, o Espírito Santo de Deus me ensina que Jacó também foi um homem que amou intensamente. Ele amou intensamente. E eu creio que isso tem tudo a ver com a vida do pastor Maurílio. Eu creio que ele é um homem que ama intensamente sua família e sua igreja. E ama também os pecadores que ainda não têm Jesus como seu Salvador. Ama intensamente estudar e ministrar a santa palavra de Deus. Mas no capítulo 29, nós vamos ler o verso 20. Como é que diz o verso 20 do capítulo 29? Vamos lá. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Qual é o assunto que está acontecendo aqui? É que ele era pobre de maré, e ele queria casar com a Raquel. Só que a Raquel era a irmã mais nova. Como é que é o nome da irmã dela? Irmã da Lia. E aí vem os pastores que não sabem contar piada. A gente aprende isso no seminário. Não conte piada, porque pastor é uma tragédia contando piada. São as mais horríveis. Sabe por que Jacó era analfabeto? Porque ele amava Raquel e não Lia. Aí alguém dá uma risadinha para ele não ficar sem graça. Mas vem o outro que às vezes é um pouco pior e diz assim: sabe por que Jacó foi lá para a terra dos familiares da mãe dele e ficou lá tanto tempo? Na verdade ficou lá por 20 anos, porque ele achou Labão. Tá certo, realmente ele achou Labão. Mas é muito ruim, né? Porque assim, você só prega, tá? Já me disse que sai um pouco melhor. O que acontece com o Jacó? Diz aqui que ele trabalhou 7 anos, serviu Jacó por amor a Raquel 7 anos, sem reclamar. E estes foram como o quê? Poucos dias, pelo muito que amava. Ele amou intensamente, mas só que a gente sabe que ele não trabalhou apenas 7 anos. Por quê? Este Jacó, que havia enganado seu pai Isaac, na escuridão dos olhos do pai, já idoso e que não enxergava bem, ele o enganou. Por conta da escuridão dos olhos do idoso Isaac, seu pai. Agora ele, Jacó, será enganado pelo sogro na escuridão da tenda, na noite de núpcias. Fizeram uma festa assim mais prolongada, ele acabou tomando um pouquinho a mais de vinho, e quando ele vai para a noite de núpcias, na escuridão da tenda, o Labão tirou a Raquel fora e levou a Lia. Ele passa a noite com a Lia. No outro dia, quando ela acorda, ele leva o susto. O que está acontecendo aqui? Não, é a outra. Trabalhei 7 anos pela outra. Aí o Labão: não, rapaz, aqui na nossa terra é o seguinte, não pode. Como é que a gente pode dar a filha mais nova antes da mais velha? Não, essa vai ser sua esposa, né? Que agora não tem volta. Mas é o seguinte, eu vou te dar outra, eu sou muito bonzinho. Você acha um sogro que não tem outro igual na terra, rapaz. Eu vou te dar outra também, por mais 7 anos que você vai trabalhar para mim. E ele vai trabalhar 14 anos. E não há registro de que
ele reclame um dia. E nem no futuro, quando ele vai discutir com o sogro, nós vamos passar por esse texto, não há registro de que ele reclamou um só momento. Ele ama intensamente, e durante 14 anos ele serve a Labão por suas 2 filhas. Pastor Balbino, continue amando intensamente sua família, sua igreja, suas ovelhas, seus presbíteros e seus diáconos. Nossos presbíteros e nossos diáconos não são nossos adversários, eles são abençoadores das nossas vidas. Nossa, pensa numa tristeza que eu tenho no coração, é quando a gente encontra com colegas que acham que o presbítero é um tropeço na vida dele, que os diáconos. Nossa, gente, não sei se é porque, olha que eu estou completando agora, de formado, eu já completei 36 anos, e de ministério agora em maio, de ordenado, né? Agora em maio eu completo 36 anos de ministério, de ordenação agora em maio. E nesses anos, eu só posso dizer que os presbíteros são abençoadores demais. Há 20 anos, quando eu cheguei, estou na mesma igreja, ali no Floresta há 20 anos, há 20 anos atrás eu era novo ainda, não usava óculos e nem tinha cabelo branco. E os presbíteros já com os cabelos brancos, todos eles até hoje, sempre, desde quando me receberam, me chamam de Senhor. E se filho ou neto chamar de Joaquim, eu chamo a pessoa, pastor, dobra a língua, rapaz, chama o pastor de Senhor. Vai lá, cumprimenta o pastor, já pediu bênção? Sem ninguém, nós nunca pedimos, exigimos isso. Eles nos tratam de Senhor com respeito, com consideração. Então a gente é muito amado pela igreja, somos muito bem sustentados financeiramente, inclusive são muito generosos para conosco. Então, ame até mesmo os seus adversários, ame até mesmo os seus inimigos, e ame a Deus, o Deus da sua vida, né, galera? Ame Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Ame sua Bíblia, ame este livro dos livros, ame os pecadores sem Cristo, assim como Deus nos amou ao ponto de entregar o seu único Filho Jesus Cristo para morrer por nós. É assim que nós precisamos amar também os pecadores, porque em Cristo morreu na cruz. E você que está aqui nessa noite, ame intensamente. Ame intensamente. Eu quero te desafiar em nome de Jesus a decidir amar intensamente os mais difíceis. Os fáceis é fácil. Ame os mais difíceis. Aquele que te convida 4h30, 5 da tarde para tomar um cafezinho com pão de queijo, é fácil amar. Você tem que amar aquele que calunia, que fala mal de você. Ame os mais difíceis. E se qualquer pessoa que entrou aqui nessa noite tiver dúvidas se Deus te ama, olhe para a cruz do Calvário, e todas as dúvidas serão dirimidas, sumirão, desaparecerão. Não olhe para os homens, não olhe para aquilo que você tem, não olhe também para aquilo que você não tem. Olhe para a cruz, olhe para o Gólgota, olhe para a cruz em que Cristo morreu, e não há dúvida de que Deus te ama. Quero ver alguém ajoelhado aos pés da cruz, olhando para o Santo Cristo Jesus pregado naquela cruz e assim: eu acho que Deus não me ama. Ninguém. Olhe para a cruz. Eu vi um louvor aqui, cantou um pedaço lindo, antigo, né? A gente não vê mais. Acho que eu não vou lembrar agora não. Um pedacinho. Fala a Deus, né? Fala a Deus. Esses hinos assim vêm no coração da gente de uma forma tão extraordinária. E se você lembrar de um também muito antigo: foi no Calvário que ele sem falar
mostrou ao mundo inteiro o que é o amar. E aí, se você observar lá as estrofes do hino, fala assim, diz assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. E aí depois diz assim: aqui no mundo as desilusões são tantas, mas existe uma esperança, é que ele vai voltar e volta ao povo. Foi no Calvário que ele se fala, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Quem que você está precisando amar mais? Talvez seja até a esposa mesmo, talvez seja o marido. Porque às vezes a gente é um pouco enjoadinho mesmo, sabe? Mas ama esse menino, né? Mas eu quero dar o terceiro passo com você, e eu quero reforçar antes de ir para o terceiro passo, nas pegadas de Jacó, para insistir com você. Ame intensamente. Você tem amado os pecadores que ainda não têm Jesus? Terceiro, Jacó não apenas orou humildemente, amou intensamente, mas também eu aprendo à luz das Escrituras que Jacó foi um homem que trabalhou arduamente. Ele trabalhou arduamente, um pastor que trabalhou arduamente. E você for para o capítulo 31, e se a gente ler do verso 38 até o 42, Gênesis 31, aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, mas parece que a tela aqui também está dando uma cola para vocês aqui. Como é que está aí Gênesis 31, do 38 até o 42? 20 anos eu estive contigo. Pode me ajudar. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite. Com quem que ele está falando? Com o patrão dele, que é o sogro dele. Ele diz: eu trabalhei 20 anos. Agora observe aí o verso 40. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac, por certo me despedirias agora, de mãos vazias. Deus atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu até a noite. Pastor Maurício, Jacó é um pastor que trabalhou arduamente. É possível nós nos tornarmos pastores esgotados, sobrecarregados, estressados, chafurdados em ativismos mil, mas também é possível nos tornarmos pastores preguiçosos, que a gente não bate ponto. Precisamos cuidar de nossa vida, cuidar do nosso rebanho e trabalhar arduamente. Lembra o que Salomão recomendou lá em Eclesiastes? Quem somente observa o vento, o que ele faz? Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, ou seja, não colherá. O que ele fala? Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a mão, porque não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas.
igualmente serão bons. Ou seja, Salomão trabalha de dia, trabalha de tarde, trabalha de noite, não fica olhando circunstância não. Cada pessoa que entrou aqui nessa noite, o seu coração é um terreno, e a semente do Evangelho tem sido semeada nestes terrenos. Que terreno tem sido o seu coração? De que maneira você tem respondido ao Evangelho que tem chegado até você, aos seus ouvidos e ao seu coração? Porque Jesus contou a parábola do semeador e tinha vários terrenos, e ele estava falando do Evangelho e estava falando de pessoas. Tem gente que o coração é como a semente semeada na beira do caminho, outro é semeado entre os espinhos, outros ainda como aquele semeado num lugar de pedregulho, até que tem um solo, que é uma terra boa, que produz muito fruto para a glória de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus para transformar o seu coração numa terra boa, e que a semente do Evangelho produza e muitos frutos para a glória do Senhor. O nosso trabalho é semear a boa semente do Evangelho, a boa notícia de que há salvação, há perdão e há esperança. E uma frase que vocês usam muito: nosso trabalho é dizer incansavelmente para as pessoas: Deus não desistiu de você. Mas eu quero te convidar para dar um quarto passo. O quarto passo, nós vamos precisar ir para o capítulo 32. Eu estou tentando seguir as pegadas do pastor Jacó. Estou tentando aprender com ele. O que nós já aprendemos? Aprendemos que ele orou humildemente, ele amou intensamente, ele trabalhou arduamente, mas também, quando você olha para o capítulo 32, verso 9, o Espírito Santo de Deus me ensina que Jacó orou dependentemente. Ele orou dependentemente. 32, 9, como que está escrito aí na sua Bíblia, hein? Vamos juntos. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Por que ele está orando assim? E orou Jacó. Inclusive, não sei quem lembra, esse meu livro tem 52 mensagens. Sabe qual é a primeira mensagem que tem aqui? O tema é: e orou Jacó. Só que aqui eu trabalho com mais detalhadamente 4 lições só sobre esse tema. De que maneira ele orou? E orou Jacó. Neste livro que você ainda não tem. Esse aqui eu acho que eu vou dar para o prefeito, né? Dessa. Vamos para ele. Deixa eu tirar uma foto aqui, Deus abençoe. Ô, gente, ele orou dependentemente. Qual é a circunstância que ele está orando? Ele está voltando da terra dos seus pais, da terra do seu sogro, voltando para a terra dos seus pais. E ele teve uma brilhante ideia. Ele está vindo com as mulheres, com os filhos, com todo o rebanho, toda a riqueza que ele tinha conseguido durante esses 20 anos. E aí, de repente, o Jacó teve uma ideia: vou pegar o empregado e eu vou pedir para ele, que eu já estou me aproximando das terras, eu vou ter que passar nas terras
do meu irmão. Como é que é o nome do irmão dele? Esaú. Que há 20 anos atrás prometeu que ia matar. Aí ele fugiu e falou: agora eu vou ter que encontrar com ele. O que ele fez? Ele manda um empregado: vai lá dar uma olhada como é que está lá, se está tudo certinho e tal. Aí o empregado vai e fala assim: Jacó de Deus, menino de Deus, tem uma notícia boa para você. O quê? Mas o Esaú, seu irmão, está vindo encontrar com você? Eu falei: é mesmo? Está vindo. Agora eu tenho uma notícia ruim. Ah, não brinca não. É que o Esaú está vindo, mas ele está vindo acompanhado de 400 homens armados. Eu falei: mas para que meu irmão levou 400 homens? Aí ele prendeu nas bases. Por isso que ele vai orar. Ele está orando nessa circunstância. Se você voltar e ler comigo aí o mesmo capítulo, os versos 7 e 8, o que diz 7 e 8? Vamos ver 32 vezes. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos. Pois diz: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Tipo assim, que ele está vindo para matar a gente, eu não tenho dúvidas. Porque se você olhar no versículo 6, foi a notícia que a gente recebeu no versículo 6. Voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos até o irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Ele falou: agora pronto, que ele vai matar, e tem certeza. O que eu vou fazer? Eu vou dividir. Vai uma turma para lá, uma turma para cá. Aí de repente ele mata um bando e o outro escapa. Mas que ele vai. Ele reconhece que não tem nenhum recurso, ele não tem armas, ele não tem exército, ele não tem mais o que fazer, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, não tem onde esconder, ele não tem nada. Então, numa dependência completa, absoluta e irrestrita, ele ora a Deus. Eu quero te incentivar a orar dependentemente. Quando você sentir que todos os seus recursos se esgotaram, mas quando os seus recursos se esgotam, os recursos de Deus nem começaram ainda. Nem começaram. Declare sua dependência de Deus, até o ponto de Deus poder sondar o seu coração e encontrar lá no recôndito, lá no âmago, lá no mais profundo do seu coração, Deus encontrar sua autêntica dependência dele. Grande marido, não confie na sua oratória, excelente por sinal, um dos melhores pregadores do Vale do Aço. Não confie na sua oratória, não confie na sua homilética, não confie na sua capacidade exegética. E lembre-se, você não precisa de autoajuda, você precisa de ajuda do alto. Diga todos os dias: eu quero incentivar você também, irmã, a lembrar das palavras de Jesus, quando ele estava contando a parábola lá, na verdade dizendo, não é bem uma parábola, ele estava dizendo assim: ó, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. E de repente ele chega e diz assim: sem mim nada podeis fazer. Eu tenho feito essa oração sempre. Eu tenho me esforçado para ver se eu faço todos os dias. Senhor Jesus, eu estou repetindo diante do Senhor que o Senhor falou: sem mim nada podeis fazer. Eu estou dizendo para o Senhor: sem o Senhor eu nada posso fazer. Diga isso todos os dias. Você está orando dependentemente pela salvação de alguém? Ou você está orando dependentemente pela salvação de quantas pessoas?
Você que está aqui nessa noite, você é meio tentado, igual eu, a orar por aqueles que você considera mais maduros. Sabe aquela Amanda que você olha assim, aquela ali está de Deus, eu acho que aquela está quase madura. Aí você olha porque aquele pecador parece que é mais fácil converter, eu orar por ele. Ali está quase, é só dar um empurrãozinho assim, não dá. Mas aquele pecador perdido, que odeia igreja, crente, Bíblia, que não quer, aí você fala assim, eu orar, não, você está doido? Vou escolher o mais fácil. Aí Deus olha para você e fala assim, mas quem é que salva? É você? Não existe pecador difícil nem pecador fácil, só existe pecador morto no seu delito, no seu pecado, e quem dá vida sou eu. Se você vivesse na época de Saulo, perseguindo a igreja, matando os crentes, blasfemando o sujeito, ao ponto dele mesmo de escrever, e ele era como um touro bravo, que se alguém tentasse segurar, ele dava coice na ponta da aguilhada, ou seja, na linguagem mais polida, diz recalcitrar contra o aguilhão. Ele era um touro bravo, violento, matando os crentes. Aí você fala assim, se eu vivesse lá, eu era o primeiro a chegar e dizer, Deus, eu oro, Senhor, eu estou orando pela salvação do Saulo, porque ele é violento, mata os crentes, arrasta os crentes para a prisão, ele é uma praga. Mas o Senhor pode converter amanhã pode estar aqui nessa igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu converti, gente, eu sou de Jesus. Se orar pela salvação de Saulo, o pastor aí também já é demais, né? A salvação do outro, mas de Saulo é difícil. Mas de repente Deus derruba ele do cavalo e ele levanta convertido, regenerado, salvo. Ore independentemente pela salvação daquela pessoa que você acha tão difícil. Entregue tudo nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Não é possível estar aqui. Nosso quinto passo, seguindo as pegadas do pastor Jacó, tentando aplicar às nossas vidas, e acredito mesmo que esses passos aqui que Deus me deu, eles têm muito a ver com a vida do reverendo Maurílio, muito, tudo, acredito mesmo. Por último, eu quero que a gente vá mais para o final de Gênesis 47. E chegando lá em Gênesis 47, estamos mais para o final do livro, Gênesis 47, para a gente ler os versos 29 até 31. Para a gente aprender a última coisa hoje. Jacó santificou-se incondicionalmente. Jacó santificou-se incondicionalmente. 47, 29 está na mão e está na tela. Vamos lá então, do 29 até o 31. Assim, 47, 29. Vamos lá. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais. Por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a tua palavra. Então lhe disse Jacó: jura?
E ele jurou, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Já fazem alguns anos que Jacó estava morando no Egito. Ele não tinha nenhuma expectativa de rever José, e quando ele soube da notícia que José estava vivo, ele falou para Deus: Deus, agora que eu vi o rosto do meu filho José, eu já posso morrer. Mas ele vai viver muitos anos, né? Em torno de 17 anos. E ele agora não vive em escassez. Ele foi parar no Egito devido à escassez, aqueles 7 anos de fome. Ele era um nômade, não tinha morada própria, vivia de tenda em tenda. Mas agora ele está morando no Egito. E ele está morando na melhor terra. José era o governador. Depois do faraó, quem mandava e desmandava era José, o seu filho, governador do Egito. Coloca o seu pai e seus irmãos o melhor da terra do Egito. Inclusive, tá, gente, esse gesto aí que você viu, o Jacó chamando José, esse gesto meio estranho, né? Põe a mão debaixo da minha coxa. Ele aprendeu com a avó, ele era Abraão, né? Era uma forma de fazer um juramento mais solene. Quando o juramento era muito solene, aí pedia ele para colocar a mão debaixo da sua coxa. O que eu quero te dizer é que Jacó santificou-se incondicionalmente, porque a gente está vendo aqui no texto que acabamos de ler, que Jacó entrou no Egito, mas o Egito não entrou no coração de Jacó. Ele entrou no Egito e acabou até desfrutando de riquezas, vendo toda a fama, toda a glória do seu filho ali, mas o Egito não era o seu lugar. Ele diz: eu não quero nem ser sepultado aqui. E você duvida que algumas pessoas devem ter procurado Jacó e falado assim: Jacó, o seu filho é governador, rapaz. O faraó tem um respeito e uma consideração por ele enorme. Ele é o salvador da pátria aqui, rapaz, porque se não é ele usado por Deus para fazer recolher todos os cereais em muitas cidades, até perder a conta durante os 7 anos de fartura, esses 7 anos de fome tinha arrasado com o Egito e com os países vizinhos também, pela fome. Ou seja, o que ele pedir para Faraó não nega. Você pode pedir: olha, eu quero um sepultamento com pompas e honras militares. E outra coisa, eu quero túmulos suntuosos. E eu quero ser sepultado assim. Se não puder ser igual ao Faraó, que Faraó para eles era um Deus, mas pelo menos ao lado dos túmulos dos faraós, eu quero que meu pai seja sepultado. E Jacó, eu acho que ia ganhar isso. Eu acho que Faraó não ia negar para José. Veio Jacó e falou assim: sabe toda essa glória do Egito? Sabe toda essa riqueza do Egito? Sabe toda essa pompa do Egito? Nada disso faz o meu coração palpitar. Eu não sou daqui, não moro aqui, isso não acha lugar no meu coração. Meu mundo é outro, meu caminho é outro. Eu sou cidadão de outra pátria. Eu quero ser sepultado lá naquela caverna de Maquipela, lá onde estão os meus pais. Inclusive, por ironia, ele foi sepultado junto com a esposa que ele não amava, que era Lia, e não Raquel. Um pouco de ironia no destino. Deixa eu falar. Meus irmãos, Jacó se santificou ou santificou-se incondicionalmente. O Egito nunca conquistou o coração dele. O mundo está disputando o seu coração todos os dias. A internet está disputando o lugar no seu coração todos os dias. As redes sociais estão disputando a sua atenção. E o diabo tem sido muito bem sucedido
sentido em te distrair das coisas espirituais, te distrair daquilo para o qual você foi criado, para a adoração. E você tem deixado a adoração para poder ficar rolando, não se sabe o quê. Sabendo o quê? Não sei. Não sei. O mundo disputa o lugar no seu coração. Santifique-se incondicionalmente. E para fazer essa última aplicação aqui para nós, o que me veio ao coração, nas minhas orações, foi o período que a gente está vivendo agora do carnaval, né? Se você juntar todas as horas que só a televisão aqui de Belo Horizonte, a Globo só aqui de Belo Horizonte, está se dedicando a falar do carnaval, vai dar, não fala outra coisa, de noite. Mas tá, vamos deixar Belo Horizonte de lado. E alguém chega para você e fala assim: conhece o Rio de Janeiro? Joaquim, não conheço, nunca fui. Mas já ouviu falar em Copacabana? Já. Nós estamos te convidando. Nesse período de carnaval, nós vamos pagar um hotel Copacabana Palace, frente para o mar, tudo pago, viagem de avião, toda despesa, alimentação, e você vai poder ir para onde faz o desfile, tem um camarote VIP, com tudo que você tem direito. Você não vai querer, você não vai perder uma oportunidade dessa, porque afinal de contas é cultura, não tem nada a ver, é cultura. E um passeio. Você não precisa dançar, você não precisa beber, é só você participar da cultura. Você vai deixar de ir para lá para ir para o revés, que é uma coisa do nosso retiro espiritual, o revés de Belém. Rapaz, eu estou indo para o revés de Belém, dormir no relento. Não adianta. Quem aqui trocaria? Não, a Copacabana passa, vou. Passar de avião, vou. Então tudo pago, luxo, desfile. Ah não, eu gosto mais de São Paulo, quero ir para o Carnaval de São Paulo, tudo pago. Você pode escolher. Você diz, isso, rapaz, pensa no meu coração, não palpita, cara, não tem, não me cabe. Rapaz, você pode me dar, não é só a passagem e só a hospedagem, não, você vai fazer, ainda vou te dar não sei quanto dinheiro para você passar esses dias lá. Vou não. Obrigado. Deus tem misericórdia de você, porque o meu coração não palpita, não mexe. Agora, quando eu falo no retiro espiritual, é assim: estou indo trabalhar, ministrar, tomar conta dos outros, resolver problemas, eu estou indo. É isso que estava acontecendo com Jacó. Tem todo o Egito aos seus pés e ele disse: não quero ser nem sepultado aqui. Ele santificou-se incondicionalmente. Procure mais se santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. E esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Santidade ou santificação é ser separado. E talvez o Espírito Santo de Deus está te convidando, está te chamando essa noite para você ser uma pessoa separada do mundo para Deus, separada deste mundo perdido para uma vida convertida, regenerada, salvo, lavado, remido no sangue de Jesus, consagrado para Deus, separado deste mundo, afastado de Deus. Entregue seu coração a Jesus, creia em Cristo, santifique-se incondicionalmente. Que Deus te abençoe. Vai dar tempo de pegar o seu culto aí. Nada, Deus abençoe, tá? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Vamos entregar o culto ao Senhor.
Obrigado, Joaquim. Obrigado. Que presente todos nós recebemos. Eu só amo essa data de hoje, uma oportunidade para nós ouvirmos essa palavra maravilhosa e sermos desafiados a viver uma vida nova. Que mensagem, que palavra. Quanto nós somos abençoados hoje, não é verdade? Que bênção exponencial, que privilégio. Irmãos, hoje pela manhã, a igreja, numa assembleia, elegeu o pastor Maurílio e a Alda, porque a Alda está grudada comigo, né? Para mais 5 anos, já tem 20 anos que nós estamos aqui na igreja, e mais 5 anos. Então eu agradeço por isso, e nós vamos trabalhar juntos. Eu queria que você guardasse um versículo que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Paulo diz assim: eu já me gastei e vou me gastar ainda mais por amor às vossas almas. Então, há 20 anos atrás, Salve e eu chegamos aqui, era uma pequena congregação com 20 membros, e aqui nós dedicamos a nossa vida, a nossa juventude, a nossa força. E sabe o que nós vamos fazer nos próximos 5 anos? Agora a Sofia está grande, cantando louvor, ajudando o grupo de crescimento, Isabela crescendo. Nós vamos continuar dedicando a nossa vida à pregação do Evangelho, salvação de vidas, edificação de almas. Que a IPRV continue crescendo, avançando, aqui onde nós estamos e onde tem um dos nossos missionários também. E os irmãos sabem que o pastor não trabalha sozinho, então, juntos, olha o tema do ano, ó, lutando juntos pela fé do Evangelho. Nós vamos fazer a diferença se nós continuarmos juntos, sabe por quê? Uma igreja que trabalha junto é uma igreja imparável. A igreja, quando trabalha, irmãos, junto como nós trabalhamos, ninguém segura essa igreja. A igreja continua estendendo os seus ramos sobre os muros, a igreja que sobressai, é uma igreja que honra muito a Jesus. Então eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que estiveram aqui presentes, que votaram. Tem irmão que nem tem DVD e fala assim: eu vou confessar, pastor, eu vim só para votar no Senhor. Amém. Deus te abençoe também. E o Luiz, cadê o diácono Luiz? Luiz me deu uma interpretação, né? Teve 8 não, falaram assim: não queremos que o pastor saia, votaram não. Queremos 80, falaram assim: queremos o pastor aqui. 8 falaram assim: não queremos que o pastor saia. Eu entendi. E nós vamos trabalhar juntos, né? Todos juntos, para a glória de Deus. Amém? Vamos entregar o culto ao Senhor? Depois eu vou descer aqui, ó, pelo atalho. E eu quero dar um abraço a cada um dos irmãos, aqueles que nos visitaram hoje, que me deu o privilégio da visita hoje, plena comemoração do aniversário. Quero dar um abraço em cada um lá embaixo. Senhor, receba a honra e a glória, o louvor e a adoração. Obrigado pelo ministério de louvor, pela liturgia. Obrigado pela vida do pastor Joaquim, por esta palavra que o Senhor ministrou a todos nós aqui nessa noite. Meu coração, ó Deus, se abriu, é uma terra fértil. E esta palavra vai multiplicar a 100. Nos ajude, ó Deus, a orar humildemente, como Jacó orou. Nos ajuda, Deus, a amar, Senhor, nossos irmãos, ó Deus, e até mesmo aqueles que não querem o nosso bem, a amar intensamente. Ó Deus, fortaleça as nossas mãos, os nossos pés, para trabalharmos, ó Deus, dedicadamente, trabalharmos, ó Deus, em favor da sua obra, porque no Senhor nosso trabalho não é vão. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor dependentemente, e declaramos, ó Deus, que não somos nada sem o Senhor, e que nós, ó Deus, não podemos fazer nada sem Ti, dependemos completamente do Senhor. Ó meu Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor está nos chamando a uma vida de santidade, santificar incondicionalmente todas as partes do nosso corpo, toda a nossa vida, seja Deus dedicada ao Senhor para a sua glória, em nome de Jesus. Ó Deus, que esta palavra produza muitos frutos em cada vida que está aqui nessa noite. Nenhum de nós, ó Deus, saiamos deste templo, desse domingo, da mesma maneira, em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
único e suficiente, e esse amor incondicional, imensurável, insondável do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, e a pessoa, a presença, o poder do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, com toda a igreja do Senhor espalhada pela face da terra, até a volta gloriosa e visível do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Um abraço, irmão, abençoa a vida dele.